Fala pessoal do SM Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato e vim trazer aqui mais um vídeo para o canal do blog do SM Brasil. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas aí a vocês novamente por não estar postando vídeos com a frequência que eu desejo, mas como eu comentei no último vídeo, é por um motivo de força maior. Antigamente eu trabalhava em uma empresa home office, eu trabalhava de casa, então eu tinha mais autonomia para fazer os meus horários e consequentemente ia acordar mais tarde e assistir aos shows aí do Raw, por exemplo, que acaba agora mais de meia-noite, e em seguida poder fazer já a análise. Então ficou um pouco mais corrido para eu poder gravar esses vídeos, mas nós estamos com uma parceria nova aí com o grupo do Facebook do SM Brasil. Se você não faz parte desse grupo, vai lá aqui no link, procura aqui e participa aí do nosso grupo do SM Brasil. Temos uma família de mais de 15 mil pessoas, você também pode fazer parte aí dessa família. Então pessoal, justamente por conta dessa parceria que o meu querido amigo Samuel Batista elaborou uma lista para o nosso blog do SM Brasil, que eu vou deixar aqui no link também, você pode conferir se quiser ler também, pode ficar à vontade, que é uma lista sobre o Top 5 de heel e face turns de 2019. Exatamente, nós vamos comentar aqui nesse vídeo quais são os melhores face turns e os melhores heel turns deste 2019, desse 2019 que está acabando, né pessoal? Esse ano passou voando e a gente nem viu. Nós começamos aí as nossas atividades aí, tanto no Instagram como no blog, em agosto desse ano. Já estamos indo para janeiro do ano que vem e janeiro promete muita novidade aí no nosso blog do SM Brasil. Nós vamos remodelar o site, deixar um site muito mais bacana para você poder acompanhar todas as notícias sobre wrestling, seja o wrestling brasileiro, seja a EW, seja a WWE, a Impact e outras companhias também. Então, sem mais delongas, vamos aí ao que interessa, ao que vocês vieram ver, o top 5 aí dos top 5 de heel e face turn de 2019. E antes disso, deixa aí o teu like, porque ajuda muito o nosso trabalho, e inscreva-se no canal aí para fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá pessoal, olha, para começar aí na quinta posição de heel turns de 2019, nós temos nada menos do que o Finn Balor, exatamente, o Demon King ou Prince, como ele voltou a usar o seu apelido antigo aí na brand amarela. Ele é a nossa quinta colocação para o heel turn de 2019. Nós explicamos o motivo. Como vocês podem acompanhar, neste 2019 o Finn Balor voltou aí à brand amarela, uma coisa que nós pensávamos que seria difícil acontecer, porque o Finn Balor aí desde 2016, quando ele assumiu aí, foi para o roster principal, para o Raw, e se sagrou Universal Champion, o primeiro, por sinal, o primeiro Universal Champion da história da WWE foi o Finn Balor. Ele não teve muito sucesso, né? Não teve uma continuidade legal aí no main roster, sofreu com muitas lesões, o que acabaram por abalar a confiança que o Vince McMahon tinha no Finn Balor. O Finn Balor era apontado aí como uma mega estrela aí pelo Mr. McMahon, e o Mr. McMahon acreditava muito no potencial do Finn Balor, tanto que o presenteou com esse primeiro reinado aí do Universal Championship. Mas como vocês sabem, no primeiro combate dele, que ele mesmo ganhou o título, ele mesmo já perdeu esse cinturão. Então ele ficou um tempo afastado. Quando voltou, não voltou aí com a mesma relevância, com a mesma força que tinha, e consequentemente com a mesma confiança dos oficiais da WWE, o que fez com que ele não fosse mais para o main event. Quer dizer, ele até foi aí enfrentar aí o Brock Lesnar, mas acabou massacrado. Foi a última oportunidade que ele teve aí por esse título mundial, e depois não brigou mais por ele, nunca chegou tão perto assim, além de enfrentar o Brock Lesnar, que nós sabíamos que seria muito difícil que ele conseguisse a vitória. Apesar de ser um ótimo lutador, o Finn Balor já está chegando aí aos seus quase 40 anos. Muita gente questiona esse retorno dele aí ao NXT, tirando aí o espaço de lutadores ascendentes aí como Matt Riddle, o próprio Tommaso Ciampa que está lá, o Johnny Gargano, o Adam Cole, que são excelentes lutadores. Muita gente está um pouco insatisfeita aí nesse último NXT mesmo. Quando eu tô gravando o vídeo, o Finn Balor se qualificou para enfrentar o Adam Cole pelo NXT Championship no próximo programa do NXT. Então muita gente aí ficou um pouco chateada aí com o Finn Balor tá roubando esse espaço aí dessas estrelas que são mais novas, estão buscando aí um espaço melhor aí na WWE. Então nós colocamos esse heel turn do Finn Balor, porque como vocês viram, quando ele chegou ao NXT, ele atacou o Johnny Gargano e virou um heel, mas um lobo solitário, né? Um lone wolf, ao estilo Baron Corbin, e
princípio o Finn Balor vai seguir sozinho como ele tá fazendo, sem nenhumas alianças nesse princípio quando eu tô gravando esse vídeo. Então nós colocamos aí o grande Finn Balor como quinto colocado. Agora como quinto colocado de face turn, nós temos a Alexa Bliss, exatamente a deusa Alexa Bliss, que foi um ano diferente aí pra ela nesse 2019, né? A gente viu que ao contrário aí desses outros anos aí, desde 2016 quando ela ascendeu aí pro roster principal, 2017, 2018, ela sempre ganhou aí vários títulos, seja no SmackDown, seja no Raw, e nesse ano de 2019 ela não ganhou nenhum título sozinha em nenhuma brand, a não ser o título de duplas feminina ao lado da Nikki Cross. Então foi um ano aí atípico para Alexa Bliss. Muita gente falou, poxa, Alexa Bliss está em baixa, não ganhou nenhum título expressivo sozinha, o que está acontecendo? Uma decadência da Alexa? Eu acho que é uma nova maneira da gente poder enxergar a Alexa Bliss. A Alexa Bliss sempre... ela não é das melhores lutadoras no ringue, a gente não pode esquecer isso. Ela é uma ótima personagem, tem um carisma absurdo. Eu acho que é uma das lutadoras, se não a mais bonita ainda da WWE. Não tô querendo ser machista nem nada disso, mas a Alexa Bliss é uma lutadora muito bonita e tem um carisma, uma qualidade de promo absurda. Então ela pode ser usada aí de várias maneiras aí, tanto sendo hostess da WrestleMania como ela foi, tanto apresentando o programa dela, que ela apresenta tão bem. Ela é muito querida pelo público, seja como heel, seja como face, seja como twinner. Mas esse face turn aí da Alexa Bliss, aí ao lado da maluquinha Nikki Cross, foi muito legal e pelo público, e como ela está, como nós estamos gravando esse vídeo, sendo muito querida pelo público, então fica um destaque positivo também. Esse face turn da Alexa Bliss, apesar de não ter proporcionado ela grandes conquistas nesse 2019. Na quarta posição nós temos, claro, que nós poderíamos deixar de falar do heel turn do Shane McMahon. O Shane, que ficou aí desde 2017 aí como comissário aí do SmackDown, e a Stephanie McMahon como comissária do Monday Night Raw. A gente viu anos aí o Shane como aquele Shane bonzinho, aquele Shane conciliador, aquele Shane ao lado do Daniel Bryan, quando o Daniel Bryan foi o General Manager do SmackDown, antes de voltar a lutar. Nós vemos sempre esse Shane com o mesmo tom brando, sempre chegando nas cidades cumprimentando o público, sempre sorridente, sempre good vibes. Mas neste 2019, finalmente, aí depois de anos aí de face turn do Shane como face, ele virou heel contra o The Miz. O The Miz e o Shane aí, que lutaram aí como tag team, tiveram até um sucesso aí como tag team. O Shane McMahon acabou por fazer o seu heel turn contra o The Miz e atacar o pobre do The Miz na frente do seu público local e de seu pai, que lá estava no ringue. Tanto que virou até meme, vocês devem se recordar, o pai do The Miz indo até o ringue tentar confrontar o Shane McMahon, mas acabou que o Shane não, que o pai do The Miz acabou apanhando também. Então ficou bastante marcado esse heel turn do Shane McMahon, porque era até impensável a WWE fazer isso, porque ele era uma figura querida aí pelo público, mas já estava também com um certo desgaste aí desde que ele ganhou aquele prêmio na Arábia Saudita de Best in the World e começou a ser chamado como Best in the World. Os públicos já estava saturado, já estava por aqui com o Shane McMahon dizendo que o Shane estava roubando espaço aí de outros lutadores, o que eu acredito que é em termos verdade, porque o Shane é o filho do Mr. McMahon, não que o Shane não tenha carisma, não que ele não seja talentoso, não se arrisque em ringue como os golpes que ele faz, mas o público já estava um pouco saturado aí desse Shane McMahon, tanto que ele já, quando eu gravo esse vídeo, ele está fora aí dos programas televisivos da WWE, até para dar uma pausa na sua imagem que ficou um pouco desgastada aí com essa história de Best in the World, que ele fazia aí os narradores e comentaristas falarem a todo tempo. Mas então fica o destaque aí desse heel turn do Shane McMahon na quarta posição. E na quarta posição de face turn nós temos a víbora Randy Orton. Isso mesmo, Randy Orton, que ficou aí, já teve esses recentemente aí desde 2017 esses face turns, quando ele virou aí contra o Bray Wyatt, que o Bray Wyatt já teve o Randy Orton como seu associado. O Randy Orton, que era praticamente submisso ao Bray Wyatt, depois acabou virando contra o Bray Wyatt, tentando lutar aí pelo título da WWE. E aí depois o Randy Orton volta como um heel. Então a gente teve esse Randy Orton oscilando bastante aí entre face e heel. O Randy Orton, que já deu declaração aí falando que ele prefere atuar como heel na WWE, que é a sua figura natural dentro da empresa. Mas desde aí que nós vimos aí nessa vinda dele, aí nesse draft para o Monday Night Raw, o Randy Orton já está atuando aí como
muita gente o coloca como babyface, mas eu acho ainda que talvez a gente deva ter um pouco de cautela aí com o Randy Orton, porque como nós sabemos, o Randy Orton faz aquilo que lhe convém, como ele já falou pro Ricochet, como ele já falou pro Drew McIntyre. No princípio aí nós vemos aí essa rivalidade acontecendo entre o Drew McIntyre e o Randy Orton, mas nós temos aí o Randy Orton como face, inclusive aí nesse último Monday Night Raw, atrapalhando os planos aí do AJ Styles de recuperar o seu título dos Estados Unidos. Então fica aí o Randy Orton na quarta posição de face turn de 2019. Na terceira posição, pessoal, nós colocamos ninguém menos do que o fenomenal AJ Styles. O AJ Styles também aí, que na WWE ficou muito tempo aí como face, desde 2017 aí, depois que ele foi heel um período aí quando ele enfrentou o Shane McMahon na WrestleMania. Depois disso ele virou um face, ficou aí desde 2018 aí como face, e agora em 2019, ao se associar ao Luke Gallows e o Carl Anderson, ele formou de novo o The Club, agora chamado de OC, e virou heel. Desde então, eu não acho que o AJ Styles tenha tido o mesmo brilho que teve nos anos anteriores. Eu acho que o AJ Styles combina muito mais como carreira solo, lutando sozinho, sem precisar de apoio de ninguém, do que com o Luke Gallows e o Carl Anderson ao seu lado. Claro que ele fica mais poderoso, mas ao mesmo tempo eu acho que essa parceria fez muito melhor, foi mais benéfica ao OC, ao Carl Anderson e Luke Gallows do que ao próprio AJ Styles. O Luke Gallows e o Carl Anderson até então estavam deixados de lado na WWE, agora foram alçados ao título de melhor tag team do mundo, né, ao lado do AJ Styles. Então, claro que essa parceria fez com que o Carl Anderson e o Luke Gallows tivessem uma relevância novamente na empresa, mas ao mesmo tempo o AJ Styles teve uma queda, não deixando de lutar por títulos de main event, até adquiriu, claro, o título dos Estados Unidos, é bom lembrar, mas não foi o mesmo AJ Styles que nós estávamos acostumados a ver com tanto brilhantismo em 2018, e deu uma cansada aí. Eu espero que o AJ Styles caia em si no seu personagem, os criativos da WWE também caiam em si e coloquem o AJ Styles novamente para lutar sozinho, porque ele é o cara, é um dos melhores lutadores aí, na minha opinião, ao lado do Seth Rollins. O AJ Styles é um dos melhores lutadores que nós temos na WWE, e deixem-no brilhar sozinho, que ele dá conta do recado. Na terceira posição de face turn nós colocamos aí a Charlotte Flair também, que na sua carreira já teve inúmeros face e heel turns na sua carreira, mas atualmente nós vemos aí a Charlotte Flair aí, desde que ela foi draftada ao Monday Night Raw, ao lado da Becky Lynch, essa tentativa da Charlotte de se conciliar com a Becky Lynch, as duas que vão lutar juntas nesse próximo domingo contra as Kabuki Warriors pelo título de tag feminina. Então a Charlotte tentando aí recuperar aí a sua amizade com a Becky Lynch, que elas eram as melhores amigas na época do SmackDown, tomavam aquele chazinho ali da tarde. E a Charlotte tentando recuperar essa amizade aí da Becky Lynch. Vamos ver se as duas conseguem vencer as Kabuki Warriors neste domingo. E quem sabe a Becky Lynch vira back to belts novamente. E agora nessa segunda colocação nós não poderemos deixar de comentar o heel turn da Ronda Rousey. Exatamente, a Ronda, que era uma babyface gigante desde que ela estreou aí na empresa, desde que ela lutou aí ao lado do Kurt Angle contra o Triple H e a Stephanie McMahon. Vocês devem se recordar bem desse combate, foi o combate aí de estreia da Ronda Rousey. A Ronda, que tinha muita expectativa em torno do seu debut em ringue, como ela se comportaria lutando wrestling, ela que foi consagrada e é consagrada aí no mundo do MMA, como que ela se sairia em ringue, e ela foi muito bem, obrigado, mostrando que é muito talentosa também dentro aí dos rings de wrestling. Mas esse heel turn da Ronda foi também uma consequência aí do desgaste que ela estava sofrendo do público, o público também da WWE, que não é nada fácil, assim como está acontecendo aí com Seth Rollins. Tava já um pouco cansado aí da Ronda Rousey, ela sempre ganhando títulos, sempre lutando por títulos, e até que a Ronda finalmente perdeu esse título aí numa Triple Threat Match para a Becky Lynch. Desde então nós não vimos mais a Ronda Rousey em ringue, e esse heel turn da Ronda foi realmente para alavancar aí essa carreira meteórica
da Becky Lynch que nós temos a The Man hoje em dia como a principal lutadora aí da divisão feminina. Então, e nós também sabíamos que a Ronda ia, depois desse heel turn, se afastar da WWE por um tempo, como ela está afastada. Ela quer ser mãe, ela quer cuidar de outros projetos. Até agora ela não engravidou, quebrou o dedo, aí quase perdeu o dedo, como vocês devem ter acompanhado. Mas está afastada da WWE e não temos até então previsão de retorno aí para a Ronda Rousey, infelizmente. Mas esperamos que ela volte aí ainda para uma última corrida aí na WWE, porque ela ainda é muito jovem ainda e tem muito a oferecer aos fãs da WWE que estão com saudades dela. Mas esse heel turn da Ronda Rousey foi inesperado, até por conta da merchandising que ela vendia e da forma que a WWE queria promovê-lo como grande babyface da divisão feminina. Agora na segunda posição de face turn, nós tivemos o Dean Ambrose, exatamente, o Dean Ambrose, que também foi muitos anos, aliás, grande parte da sua carreira, exceto aí no começo do Shield, ele sempre foi face, sempre teve o seu papel cômico na WWE, sempre esteve ao lado aí do Roman Reigns e do Seth Rollins na época do Shield. E quando o Roman Reigns teve, no ano passado ainda, que deixar o seu título universal por conta da leucemia, que voltou, na mesma noite, vocês devem se recordar, o Dean Ambrose atacou o Seth Rollins e se tornou heel. Uma coisa que chocou bastante, gerou até muitas críticas esse heel turn do Dean Ambrose pelas palavras que ele falou aí sobre a doença aí do Roman Reigns. Foram palavras consideradas fortes aí por alguns oficiais da WWE. Como vocês sabem, o Superstar tem um script a seguir, mas muito daquilo que eles falam é improvisado. Foi o que aconteceu aí com essas declarações do Dean Ambrose, que acabaram sendo mal recebidas. Mas o grande fato, pessoal, é que o Dean Ambrose nunca foi satisfeito com seu personagem brincalhão na WWE, seu personagem cômico. Ele falou que odiava isso na WWE. Então esse foi um dos motivos principais que sacramentou a sua saída da WWE. Nunca foi satisfeito da forma que foi utilizado pela WWE. Querendo ou não, nós gostávamos muito desse Dean Ambrose, que era engraçado. O cara é muito engraçado, o cara é muito carismático. O público adorava muito ele por esse jeito lunático que ele tinha, essas loucuras que ele fazia. Então esse heel turn do Dean Ambrose talvez tenha sido uma forma da WWE tentar agradar o Dean Ambrose para ele poder ser esse Jon Moxley que ele é hoje na AEW. Mas esse heel turn também não durou muito tempo, né, pessoal? Porque, como eu falei, ele teve muitas críticas logo no seu começo, das palavras duras que ele falava do Roman Reigns. E se face turn foi meio... Não teve um face turn assim, uma virada de chave muito grande. Claro que teve essa volta aí do Shield quando o Roman Reigns voltou. E ele quis reeditar novamente o Shield, aí chamaram o Dean Ambrose de novo, mas não houve esse pedido de desculpas para o Seth Rollins, esse pedido de desculpas para o Roman Reigns. Então foi um pouco... Não teve essa virada de chave muito grande como foi no caso do seu face turn do seu lado face para o lado heel. Então... É claro que nós colocamos aqui o Dean Ambrose como na segunda colocação, mas não houve de fato um face turn do Dean Ambrose. Ele nunca pediu desculpas aos fãs, ao Seth Rollins por tê-lo traído, mas enfim, ele acabou virando face. Na primeira colocação desse ano, nosso amigo Samuel Batista colocou a Bayley aí nessa primeira colocação, porque assim como a Ronda, a Bayley era até então a principal babyface da divisão feminina. Era muito adorada pelas crianças, vendia um merchandising absurdo aí no WWE Shop. E era exemplo aí de caráter, de honestidade, daquela sonho de criança que ela sempre teve de lutar na WWE. Ela que sempre foi fã da WWE e chegou a esse patamar que ela atingiu. Nós nunca imaginávamos ver a Bayley aí como heel. Se vocês perguntassem qual lutadora que eu imaginaria fazer um heel turn um dia, eu dificilmente colocaria a Bayley como heel turn, como heel. Mas a Bayley acabou fazendo esse heel turn aí, ao lado aí, atacando a Becky Lynch, cortando seu cabelo, destruindo os Bayley Buddies, como eram chamados, coisas que eram a marca registrada dela desde o NXT, desde quando a Bayley veio do NXT, os Bayley Buddies sempre estiveram ao lado dela, e a Bayley decidiu acabar com isso. A WWE também quis colocar uma nova Bayley, dar um upgrade na sua carreira, ela que é a campeã do SmackDown, enquanto eu gravo esse vídeo, mas convenhamos, é claro que é um momento para um outro vídeo, mas a Bayley
nesse seu heel turn não tem sido bem sucedida como face. Acho que a Bayley não encaixou ainda como heel, ao contrário aí da Becky Lynch, que teve esse tentativa de virar heel, mas acabou sendo tão aclamada pelo público que virou aí, voltando a ser essa babyface. Mas esse heel turn pra Bayley até então não me agrada, até pela attire que ela usa, essa gimmick dela não me agrada também. Ela era muito mais bonita com aquele cabelo antigo, a roupa também dela, escrito aquele Bayley separado daquela maneira, também não me agrada, não acho bonito. E até então seu personagem não tem me agradado, mas espero que em 2020 a Bayley tenha um melhor reinado aí, um melhor personagem aí, melhor trabalhado como heel. E na primeira posição nós tivemos o face turn do Kevin Owens, claro, a segunda vez, porque nós tivemos ele também neste ano virando face, tentando uma aliança aí com o New Day, mas logo esse face turn acabou virando heel turn quando o Kevin Owens atacou aí o Xavier, o Big E e o Kofi Kingston. Mas essa segunda vez a que nós nos referimos é quando ele teve a sua rivalidade aí com o Shane McMahon e fez de tudo para tirar o Shane McMahon da WWE, e assim conseguiu neste ano, quando ele derrotou aí o Shane McMahon no SummerSlam e fez com que o Shane tivesse que se retirar dos rings da WWE. E agora nós temos o Kevin Owens envolvido nessa storyline aí com o Seth Rollins e o AOP, e o Kevin Owens tentando se alçar para uma posição de babyface na WWE. Ele que desde que subiu do NXT ganhou aí o título universal, mas teve sua melhor fase em 2016, depois uma fase meio confusa, sendo demitido do Raw, sendo demitido do SmackDown, teve o retorno cogitado do NXT. Vamos ver se agora, nesse segundo face turn, o Kevin Owens se encaixa na WWE, mas ele fica com essa primeira posição pela maneira que ele se consolida, querido pelo público, tendo um novo finalizador que é o Stunner. Então fica aí a nossa primeira colocação, face turn do Kevin Owens. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse top 5 que nós fizemos. Espero até o final desse 2019 gravar mais um vídeo desses para vocês. E eu devo voltar aqui no sábado com a minha previsão do TLC que nós vamos ter neste domingo. Então é isso pessoal, se vocês gostaram, deixem aí o like, comentem o que vocês acharam. Grande abraço.